Povo abençoado, graça e paz. Gente, começando hoje mais um Café com Deus, o seu podcast de teologia e vida cristã. Gente, hoje o nosso estúdio está belíssimamente decorado com duas pessoas incríveis que nós trouxemos aqui para uma tarde maravilhosa, onde iremos falar sobre um tema super relevante para você que é pai e é mãe. Gente, nós estaremos falando sobre monstros invisíveis, os perigos ocultos na internet e nas redes sociais que têm conquistado aí de forma terrível crianças, adolescentes e jovens. Gente, o tema é muito forte, o tema é um alerta muito objetivo para todos os pais e mães que estão aí sofrendo e lutando para se defender desse problema terrível chamado internet. A internet é ruim? Claro que não, mas o problema é o mau uso que nós fazemos dela. Vamos apontar também, gente, o empobrecimento mental cognitivo que a neurociência já tem mostrado com estudos recentes e com certeza será um programa de grande edificação para você e para sua família. Fique conosco até o final e não se esqueça, se você está assistindo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse episódio. Bom, gente, eu quero apresentar as nossas convidadas que estão abrilhantando esse estúdio hoje. Pela primeira vez comigo aqui no estúdio, lutei muito para trazer ela de várias vezes, né? Minha esposa, Pastora Gi. Pastora Gi, seja bem-vinda. Você é uma esposa incrível, maravilhosa, é mãe, trabalha conosco ali na igreja, cuida de pessoas. Seja bem-vindo, meu amor. Amém, pastor. Estou muito feliz, grata ao Senhor por essa tarde, por esse dia, juntamente com a pastora Evelyn, né? Que é uma honra, viu? Alegria. Seja muito bem-vinda. E você que está na sua casa, fica atento. O Senhor tem uma palavra nessa tarde para o seu coração. Amém. Obrigada. Glórias a Deus. Gente, hoje conosco pela primeira vez está aqui no estúdio a irmã querida, é uma irmã que a gente aprendeu a amar em tão pouco tempo, né? Nos conhecemos no final do ano passado. É a nossa irmã em Cristo, formada em teologia, pastora de igreja também, sabe como é que é a nossa lida. E a doutora, também doutora neurocientista, Evelyn Soeiro. É uma alegria receber você nesse estúdio e vamos explorar o seu conhecimento e trazer conselhos para os pais que nos assistem. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, gente, por estar aqui. Eu me sinto muito honrada, de verdade. Amar vocês foi muito de graça. Foi fácil, né? Foi fácil. Então, louva a Deus por essa oportunidade, por usar todos os meios, né, de comunicação, aquilo que a gente pode fazer para chegar no coração das pessoas. Então, eu estou muito feliz, pastor. Obrigada por esse convite. Ela é Amém. linda. Gente, ela é escritora também, já ela vai falar sobre uma das suas obras, uma obra linda, que é uma obra que com certeza você pode, através do nosso canal aqui, tomar ciência de como adquirir, né? É uma obra que ela vai dizer em detalhes, mas é um devocional infantil, eu vejo assim, né? Fantástico. Mas vamos lá para os nossos primeiros movimentos desse programa. Começando aqui com a nossa neurocientista, né? A doutora Evelyn. Doutora, a neurociência tem apontado que o uso excessivo da internet por crianças e adolescentes tem já, nos primeiros estudos, mostrado um empobrecimento mental. Sim. Isso é uma teoria, isso é uma lenda, ou isso é verdadeiro? Então eu queria que você já começasse, se você não poupasse as cajadadas que o povo precisa ouvir, né? Nessa questão, porque a gente está vendo, como pastor, a gente sempre orienta no púlpito da igreja, né? Eu, como psicanalista, também oriento os meus pacientes, pessoas da igreja que nos perguntam sobre essa questão. Eu e a Gia, a gente está sempre combatendo isso. Gente, cuidado, verifica. Eu tenho Reels no meu canal que falam sobre questões de tempo de tela. Mas você que é uma neurocientista, tem muita propriedade para falar. E eu queria que você já apontasse esses primeiros movimentos. Esse empobrecimento mental, ele é verdadeiro, ele está aí, ele vai produzir uma perda ao longo da fase mais importante, né, da vida dessa
criança, desse juvenil, desse pré-adolescente, adolescente jovem. Então você tem toda a liberdade para fazer os primeiros movimentos. Legal. E conforme você falar, eu vou te interrompendo e eu vou fazendo perguntas. É uma conversa, né, É pastor? uma conversa. Então a gente está aqui para somar. Toda a né? liberdade. Puxa o microfone mais para pertinho de Tá você aí. bom. Ok. Assim? Você acha que tá Isso, bom? isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é diferenciar a infância, né? Então, a infância, ela é dividida em duas partes, a primeira infância e a segunda infância. A primeira infância, para quem não tem essa familiaridade, vai do 0 aos 6 anos. Ok. E a segunda infância, dos 7 aos 12 anos. Por que é importante a gente saber disso? Porque a infância, ela tem fases diferentes neurológicas. Ok. Então, a forma de aprendizado, a forma que a criança se conecta, tudo isso, ao longo da idade dela, do amadurecimento dela, é feito. Então, a gente precisa entender que o cérebro, ele é um órgão. Então, ele demora 25 anos para amadurecer. Estudei isso na psicanálise. É muito interessante isso, porque eu até brinquei esses dias, eu falei, gente, eu casei antes do meu cérebro amadurecer 100%. Eu também, a Gi também, né, amor? Exato, eu tinha 23 anos de idade. Eu tinha quase 19. Então, e é engraçado isso, mas é importante as pessoas saberem, porque às vezes a gente quer... A idade plena do adulto, mais ou menos, é ali 25 anos. Exatamente. Que é o pleno da mente. Exatamente. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque cada fase da infância requer de nós uma atenção maior. Sim. Eu sou mãe hoje também, eu tenho uma menininha de quase 2 anos de idade, a Maitê, e eu tô vendo muito na prática isso, porque assim, eu estudo sim, a gente estuda, mas é na prática que a gente entende, né, como agir mediante a tanta influência assim, né, que seja das redes sociais, que sejam das telas em si, que seja também do comportamento das Nós famílias. temos os dispositivos que estão muito acessíveis. Exatamente. Qualquer criança hoje tem um tablet. Exatamente. Tem os tablets infantis, que são um pouco mais direcionados, mas Exato. também se corre o risco. Sem dúvida. E antes até mesmo de entrar na tela, por isso que é importante a gente saber o desenvolvimento infantil. Porque se a gente não sabe como funciona, a gente acha que não é nada. Não é um monstro. É só um entretenimento. E na realidade se torna. Um monstro não no sentido apenas do mal em si, né? Porque a gente sabe que sim, o mal investe muito na tecnologia, em criar no entretenimento coisas para instigar as nossas crianças a tantas áreas, né? E amadurecer elas antes do tempo. Só que é importante a gente entender que crianças de 0 a 6 anos, elas estão em uma fase de um nível de desenvolvimento absurdo. Para vocês terem uma noção, hoje os especialistas dizem... Ela capta muito rápido. Muito. Capta tudo. Muito. E, normalmente, o que a criança mais precisa é tudo aquilo que o pai faz, a mãe faz, é aquilo que ela absorve muito mais do que aquilo que nós falamos para elas. Nossa. Então, às vezes, os pais falam assim, não usa tela, ou sai do celular, ou sai da... Mas na E o pai e a mãe ficam sentados no sofá aqui. Exatamente. Ela fica olhando Exatamente. o seu comportamento. Exatamente. Então, assim, é lógico que a gente está numa sociedade hoje que a gente precisa, às vezes, trabalhar mesmo pelo celular. Eu sou mesmo assim, eu trabalho pelo celular, eu trabalho home office. Então, todos nós. Querendo ou não, a Maitê, ela me vê muito, né, trabalhando. Só que o ponto não é nós trabalharmos com isso. O ponto é estar acessível a ela numa idade que ela não está madura o suficiente para entender tudo isso, né? Então, os estudiosos estão dizendo hoje que nós temos até mesmo a primeiríssima infância, que é do 0 aos 3 anos de idade. Do 0 aos 3 anos de idade é o tempo que mais nós fazemos sinapses. Para quem não é da área, sinapses são conexões neurais mais rápidas que a gente faz de conhecimento sobre o mundo. Então, olha como é importante a gente colocar a criança para explorar, para estar na natureza, para brincar, né? Então, às vezes, a gente quer que a criança fique quieta numa fase que ela não vai ficar quieta. A Sociedade Brasileira de Pediatria,
reza o seguinte: 0 a 2 anos Isso. não pode ter contato com tela. Exato. A gente sabe que às vezes é impossível, mas Isso. ela faz essa advertência, esse alerta. Exato. E aí, o que eu acho importante, muitos pais me perguntam isso, né? Porque, como pastora também, eu sirvo, né, as famílias da nossa igreja, no Adai Kids, que é o nosso ministério infantil da nossa igreja. Então, alguns pais me perguntam, pastora, eu não tenho, às vezes, como tirar a tela 100% por conta das demandas e, enfim, às vezes eu tenho essa necessidade. E eu digo, ponto, não é não dar. Se você realmente, como pai e mãe, porque todos nós temos autonomia para fazer o que nós quisermos. Claro. Mas o que você pode fazer? Você, então, dê algum tipo de conteúdo que não gere tanto estímulo desnecessário. Então, por exemplo, desenhos que têm muito brilho, desenhos que têm muita cor. Isso tudo causa na criança algo viciante. É um excesso de dopamina, que é o hormônio, que elas não precisam para aquela fase. A dopamina, ela dá uma sensação gostosa. Exato, só que ela Sim. é muito rápida. Então, quanto mais a gente dá, mais ela vai querer. E quanto mais você rápido tira, a criança faz birra. Tem o Você já viu estresse. vídeos de crianças que birram? Sim. Quando o pai tira, a criança se revolta. Causa irritabilidade. Grita. Exato, justamente por isso. Então, a primeiríssima infância, se a gente pode chamar, de 0 a 3 anos, é uma fase muito importante da gente se conectar visualmente com os nossos Sim. filhos. Estar ali por inteiro. É lógico que tem pais que precisam trabalhar o dia inteiro Claro. e que às vezes precisam de redes de apoio, seja escola, creche, familiares, né? Mas o ponto não é a quantidade que estamos, sendo que é importante sim para a primeira infância, mas quando estiver, estar por inteiro. Entende? É estar ali por inteiro. O Exato. dispositivo. Exatamente. Para ter essa conexão, esse olhar, sabe, mais sensível ao nosso filho. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Por mais que nos outros ambientes haja um cuidado com os nossos filhos, nunca vai ser igual pai e mãe. E aí nós estamos vendo um perigo grande, porque aí entra o monstro invisível. Uhum. Porque o monstro invisível, ele não tem cara feia. Sim. E aí a criança que não tem um cuidado na internet, né? Uma internet não controlada, não supervisionada, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala que acima dos 2 anos, se a criança precisar de um pouco de tela, no máximo 1 hora por dia. Uhum. Então ela fala dessa questão. E onde que a internet ganha? Né? Que o monstro da internet surge. Uhum. Ele surge quando ele desvirtua o ensino da criança. Uhum. Os influencers infantis do mal. Uhum. E eles estão escondidos nas sombras da internet. Uhum. Então, os pais não estão vendo isso, não tem controle. Por exemplo, meu filho que mora nos Estados Unidos, eu já vi várias vezes ele repreender os meus netos na minha frente, inclusive. Nada de YouTube. Uhum. Né? Não estou aqui falando mal do YouTube. Sim, Mas sim. a gente sabe que ali você tem muita informação, né? Que a criança acessa por conta dos desenhos. Então, ali é onde o mal espreita, escondido ali nas sombras. Sim, é Tá, muito só esse interessante. comentário breve. E é interessante porque a internet se torna um monstro porque não tem fronteira. Não tem. Então, a cada toque, a cada momento, vai levando a criança para novos níveis, sabe? Sim. E que ela não tá madura ainda para reconhecer e falar: mamãe, eu não quero ver isso. Ou mamãe, isso não é bom para mim. Porque eu acho que a gente só usa... eu acho que todo excesso revela uma falta. Se tem muito excesso de tela, quer dizer que tem falta de presença, sabe? Eu costumo dizer, pais dentro de casa, distante dos filhos, porque cada um está num quarto ou no cômodo da casa e não tem essa interação. Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente entender que a primeiríssima infância é muito importante a gente se conectar aos olhares. Por exemplo, meus pais, a gente estava até falando isso antes, eu sou de uma geração de pais, meus pais não bateram em mim. Eles não tinham esse método na nossa casa. Mas a geração dos meus pais era aquela geração do olhar. Então, quando eu via minha mãe fazer aquele olhar, tipo assim, a gente vai chegar em casa e vai conversar sobre essa ação, eu já
Tinha um peso. Sabe? Então, assim, era um temor. Eu não digo que é um medo, mas era um temor. É lógico que quando é criança a gente... É medo, né? Claro. O sentimento. Mas hoje a gente entende. Por quê? Porque o visual dos meus pais foram muito reais comigo nos primeiros anos da minha vida. O olhar era uma O comunicação. olhar era uma comunicação. Só Os meus que... pais também foram assim. Exato, e ainda mais, né? A gente percebe que antigamente era muito mais assim, né? Hoje em dia... Não tem a conexão visual hoje. Não tem. pastor. E assim, se os pais não têm a conexão visual, não têm a conexão presencial, por inúmeras situações, por inúmeros motivos, e eu não acho que às vezes é por maldade, eu acho que é por às vezes falta mesmo de compreensão do que realmente é a infância. Porque para mim a infância é o lugar ouro, sabe? É a fase ouro, é onde a gente... É ouro. É onde a massinha tá mole. É onde a gente consegue moldar a criança, é onde a gente consegue mostrar para ela os limites claros. Sim. E limites são muito importantes, né, para nossa vida. Então, não somente para nós adultos, mas para as nossas crianças. Então, essa primeira infância, há muitas conexões sendo feitas. E se eu estimulo a criança com algo muito rápido, só que a vida não é assim. Não é. Sim. Brincar não é rápido, brincar exige tempo. Quando eu levo a Maitê numa brinquedoteca da vida... Brincar é criar. Então, quando eu levo ela para uma brinquedoteca, quando ela leva lá no parquinho do prédio, né, que a gente mora, eu não posso ir em 10 minutos. Sim. Tem mais tempo, porque Sim. ela vai explorando, ela vai descobrindo novas coisas, né, até mesmo motoras, de onde ela pode ir, até onde ela pode ir. Claro. Só que se eu estimulo muito a tela para ela antes disso, ela não vai desenvolver outras áreas tão importantes. Então, é muito importante que a gente compreenda, não somente não dar. A questão é, se precisar, por algum motivo, então que estimule da forma, vamos dizer assim, correta. Se há uma forma correta. Claro. Mas desenhos que não tenham muitas cores, como eu disse, que não sejam tão brilhantes, por exemplo. Todo desenho que tiver cores mais densas, mais fechadinhas, não muito... Sabe? Que chama muita Isso atenção. você recomenda qual a idade? Na primeira infância? Pastor. Até os 6. Com certeza. E quanto mais vai avançando, continuando tendo cuidado. Claro, porque não pode... até hoje nós adultos, se a gente não vigiar, a gente peca nisso, sabe? Excesso de sim. telas da nossa própria rotina, sabe? Então, acho que a gente precisa olhar tudo isso, não apenas como... esse é um monstro invisível e não pode... Não. A questão é... Percebe como é a construção neurológica de uma criança Sim. e o quanto isso é importante para o desenvolvimento dela, Sim. sabe? Uma criança com tela, ela não vai olhar para o amigo, ela não vai olhar para as pessoas ao redor. Por exemplo, há um erro muito grande... Não haverá interação social. Não vai, pastor. E isso é muito complicado, porque a vida requer isso. E se a gente não dá isso, é muito complicado da criança aprender mais velha, né? E tem algo... eu ia até falar alguma coisa, mas acabei esquecendo agora. Mas, enfim, a gente vai conversando. Eu vi um alerta de um pastor americano, Uhum. eu não me lembro agora se foi Max Lucado ou Charles Swindoll, né? Uhum. São escritores que eu leio muito. E eu não me lembro qual dos dois, vou ficar na dúvida agora, mas eles disseram assim, que a criança de 10 anos hoje, ela tem problemas psiquiátricos ao nível de pacientes dos anos 70 adultos. Uau, meu Deus. O nível de ansiedade produzido pelo excesso das redes sociais, tudo que tem excesso. A gente fala, mas não pode? Falei, pode, mas você tem que ter um controle. Né? Por exemplo, a morfina que te anestesia para uma cirurgia para salvar a sua vida, se o anestesista der uma dose muito alta, ele mata você antes da cirurgia. Então, por isso tem um anestesista lá no hospital que ele regula de acordo com o seu peso corporal, a sua idade. Exato.
o tanto de anestesia que vai para o seu tipo de cirurgia. Se ele errar ali, ele mata o paciente. Exato. Então, a rede social, a interação que os pais deixam, porque assim, eu vejo, doutora, que os pais parece que querem uma tranquilidade para resolver as coisas. Tó, filho. Só que isso é perigoso. Muito. Então, tem que ter um regramento. Né? E eu lembrei muito do que eu ia dizer, e faz sentido, pastor, com isso, Sim. porque assim, um dos grandes erros na construção da criança é você dar um comando para ela e dar outro junto. Então, eu vou explicar na prática. Ok. Exemplo, a criança vai comer. Ela vai almoçar, tomar Certo. café ou jantar. Ela fica lá no cadeirão ou fica sentadinho na mesa. Qual que é o maior erro? Ela está comendo e vira uma tela junto. A tela do lado. Ah, isso é Isso, padrão. e é exato. É padrão, lugar. no shopping. Todo lugar. Eu vi isso em todo praça lugar. de alimentação de shopping. Exato. Por que isso é tão ruim? Porque a criança, ela não está prestando atenção no que ela está comendo. Sim. Ela não está entendendo e mandando o sinal certo pro cérebro do sabor daquela comida. Que triste. Do que tem ali. Isso vai gerar compulsões. Exato. E hoje o nível de obesidade infantil cresce justamente por isso. Eu Porque quero a que criança você olhe não... feio para os pais que estão vendo lá. Olhe feio para eles e fale assim, pais, vocês precisam fazer alguma coisa, reagir. eu acho que esse é... E é muito interessante, pastor, isso porque eu acho que não é ditar uma regra, mas é a gente entender a infância com mais cautela. É a gente levar a sério isso. Porque ser pai e mãe é uma dádiva, é um presente. Você fez me lembrar, doutora, de um texto. Eu estava até preparando esse texto para ler. Deuteronômio 6:6, né? Que você deve conhecer muito bem. Sim. O texto é fantástico, porque ele fala do cuidado de ensinar. Exatamente. Deuteronômio 6:6, gente. Leiam em casa aí. Vocês podem ir até o versículo 10. Fala da importância dos pais cuidarem. Exato. E isso está sendo deixado de lado. Isso é uma terceirização, né? A gente está falando muito da tela, porque esse é o tema, mas Sim. pode ser qualquer tipo de outra terceirização. Um exemplo, a própria escola ou até mesmo a igreja, né? Então, achar que o ambiente... Só a igreja dá conta e não dá. de educar. Esses dias, uma das mães me procuraram, né? E falando, ai, pastora, minha filha não entrou porque já tinha esgotado as vagas, né? Certo. E aí não dava pra gente colocar mais uma criança. E a mãe falou assim, mas pastora, é só mais uma. Aí eu falei pra ela, a gente não enxerga assim. Pra nós nunca é mais uma criança. Sim. São 20 no caso lá, eram 20 crianças. Então, Certo. o que eu fiz ela refletir? Bom, se você como mãe não conseguir estar dando atenção pro seu filho, pra imagine nós, Você do time pra do 20 Kids para criança. 20. Então, perceba que é, de alguma forma, uma terceirização mesmo. Então, a gente precisa entender que todo excesso, repito, Os pais não revela podem uma achar falta. que isso é suficiente. Não vai dar. Porque o papel educacional não é da igreja. Exato. A igreja tem o papel de mostrar o caminho do céu. Exato, pastor. Ali. E de forma criativa, Cristo-centra, Sim. porque a gente sabe que às vezes os pais não têm tanta didática, assim, e tudo bem. Ser pai e mãe não é ser bom em tudo. A gente vai precisar... Não precisa ser neurocientista para ser Exato. pai e mãe. Exato, a gente precisa... E mesmo eu sendo neuro, eu preciso aprender sempre, porque como mãe é outra coisa. Então, é lógico que eu sei coisas importantes, mas a gente vai aprendendo como pai e mãe, Sim. né? E é por isso que eu escrevi esse livro. Porque esse Mostra livro... aponta para a câmera ali, mostra como, Aqui. se você quiser mostrar. Olha que coisa linda. Esse livro... Aquela ali, ó. Ali, né? Tá Ali. certinho. Tá certo. Esse livro, ele nasceu com um desejo de fazer com que as famílias se voltem ao Ai, tempo que lindo. devocional. 40 Perfeito. devocionais. Porque ele realmente... Esse livro não é para criança fazer sozinha. O desejo, assim, de autora, né, do meu coração, é com que os pais façam com os seus filhos, sabe? E ele é muito legal, porque eu escrevi ele assim que eu tive a Maitê. Então, eu recebi uma... Ele é super recente. Ele é super recente. Eu escrevi ele no purpério da Maitê. Então, foi um convite que eu recebi da editora, a editora Samaria, que eu amo muito. E eles falaram, Evelyn,
você consegue escrever, enfim. Aí eu lembro que eu falei com o Yuri, né, que é o meu marido, e eu falei, amor, eu vou precisar da sua ajuda, porque entre mamadas, noites mal dormidas, né, que é o normal dos primeiros meses. Sim. E ele falou, Vi, eu acredito muito no que Deus tem para sua vida e a gente vai juntos, a gente vai se ajudando. E esse livro, realmente, olhar para ele é olhar com muita gratidão, porque não foi feito, é fruto da graça de Deus, sabe? E esse livro é especial porque ele chama Cada Estação uma Lição. E eu entendo, pastor e pastores, né, que a gente precisa voltar a ensinar para os nossos filhos as estações da vida. Verdade. Às vezes, como Exatamente. pais, a gente quer blindar de alguma forma, né? Tentar protegê-los. Ninguém quer que seu filho se dê mal. Exato. Só que se você não cuidar aqui, É. você não sabe como é que a planta vai estar lá na frente. O cuidado é aqui. Exato. E é né? muito importante a gente lidar com as frustrações da criança, né? Então, não é fácil, porque no momento de birra, a Maitê está nessa idade da birra, né? Então, quando ela... Qual a idade dela? Ela tá fazendo 2 anos, então ela tá com 1 e 10. É, padrão. 1 e 10 meses, né? A idade da birra é mais ou menos essa idade. O que é a birra? A birra, primeiro que ela não é uma ação da criança querendo te provocar, querendo ser superior a você, que é o que mais os pais acham que é. Ela é Não é. natural. Na realidade, a birra é uma forma da criança colocar pra fora o que ela não consegue codificar ainda. Então, Certo. ela não sabe lidar com aquela frustração. Então, ela queria um brinquedo e você falou não. Ela não sabe lidar ainda. Lembra sobre o cérebro demorar... Queria um doce, Exato. E você falar não, realmente é desafiador. Por isso que quando acontece a birra, alguns erros que acontecem muito, e já é comprovado cientificamente, que quando a criança está na fase mais difícil da birra, se você tentar corrigir ela ali, se você fizer isso, você pode ter é um certeza confronto. que o cérebro dela não vai entender e não vai amadurecer, não vai compreender o porquê que ela Ela está vai errada. espernear, vai chorar, vai Exato. gritar Sim. Exatamente. por muitos minutos ali. Exato. E qual que é a melhor coisa que a gente pode fazer num momento como esse? É você acolher aquela criança, Certo. porque ela não está sabendo lidar com aquela frustração. Às vezes a criança não vai querer nem o seu colo. Só que você diz, filho, quando você estiver bem, a mamãe tá aqui. Ok. E você pode até se afastar um pouco. Não vai dar alguns minutos e a criança vai correr direto. Porque pra às mãe, vezes os pais, pai. eles não se afastam, eles querem acalentar demais. Exato. E a Isso é um criança- problema. E a criança tá ou até mesmo bater. Porque ou achar até que é mesmo... insensível, que o pai é insensível, que não tem Exato. sentimento, não tem coração, tadinho dele, tadinho dela. Aham. A gente vê muito isso. E a gente também, como pais, a gente age muito Mas aos pode olhar olhares... feio pro internauta e corrigir, doutora. A gente, às vezes, age com os nossos filhos Sim. pelos olhares das outras pessoas. Então, quando meu filho tá Certo. tendo uma birra, normalmente não é em casa, né? É fora Sim. dela. E aí a gente fica com vergonha, porque é natural a gente No sentir shopping, no vergonha. parquinho, numa festa de aniversário de Exato. outra criança. E o que todo mundo espera? Que o pai pegue a criança e saia com ela. E é Verdade. difícil isso, sabe? Difícil. Então, uma educação neuroconsciente, que eu acredito, não é uma educação que não se dá limite, mas é uma educação que entende o cérebro primeiro para depois corrigir. Porque senão a gente vai achar que vai estar corrigindo, mas a criança não está aprendendo. Qual o melhor horário, então, para mostrar para a criança que Bacana. ela estava errada? Quando ela se acalmar. É a Nossa. única hora. Deixa passar. Tem a ver, Exatamente. Porque senão ela não vai entender. E a birra, ela só chega num pico de estresse. Então, quanto mais os pais prepararem os seus filhos antes de chegar à birra, melhor é. Então, por exemplo, você já sabe que seu filho tem que passar naquela loja, tô dando um exemplo, passar naquela loja e comprar aquele docinho. Só que hoje você não tem dinheiro. Ou entrar Hoje no você supermercado não quer. fazer uma compra, ela vê o brinquedo, você não quis pegar. Exatamente. O que tem que fazer, filho, durante o trajeto? Filho, hoje a gente não vai comprar nada, a gente vai comprar tal coisa. Você me ajuda com isso? E o pai Bacana. tentar desfocar, sabe? Não é levar a criança no corredor do brinquedo, no Ali. corredor do doce. Ali. Exato, para justamente não acelerar na criança um processo que ainda ela não consegue codificar. Ela não sabe ainda entender tempos, lugares. Então, quanto mais a gente prepara ela, melhor é. E aí, quando a birra chega, e a birra pode chegar de diversas formas. Quando chega, a melhor coisa, acolhe.
esteja ali presente. Esteja agachado, olhando nos olhos dos seus filhos. Por mais que você esteja muito envergonhado. Dê atenção. Dê atenção. Por mais que você esteja muito envergonhado, que você esteja, às vezes, bravo por aquela situação, a gente precisa entender que nós, adultos, precisamos ter mais maturidade que as crianças. A gente não pode agir... Não pode ser o contrário, Exatamente. A gente não pode agir o adulto como as agir crianças. como criança. Não gente pode. precisa ter essa maturidade. Sim. É fácil, gente? Não é fácil. Não é. É desafiador. Mas é aquilo, é tentar agir neuroconsciente, sabe? Tentar entender que a criança não está fazendo aquilo porque ela quer medir forças. A criança ainda ela não entende sobre isso. Não é que ele é ruim. Não é que ela é ruim, ela realmente não sabe lidar com aquela frustração, Sim. com aquele sentimento. E cabe nós emprestarmos o nosso cérebro para as nossas crianças. Porque aí só assim a gente vai conseguir ensinar o domínio, elas... né? O domínio. Exatamente. Então, a Maitê tá muito nisso, assim, de às vezes fazer coisas para meio que testar, né? Chamar a nossa atenção. E aí a gente vai mostrando, Maitê, isso não. Olha nos olhos, agacha nos olhos dela e fala, o dele fala. Então, eu acho que hoje existem muitas fórmulas da gente conseguir lidar melhor, sabe? Então, por que não usar, né, as mídias sociais, até mesmo as telas, em favor da nossa própria educação, sabe? Então, buscar um pouco mais de conhecimento. Então, um podcast como esse é muito rico, porque isso pode ajudar e muitos pais em situações do dia a dia, situações comuns. Eu costumo dizer, e a fala de um amigo meu, e ele ouviu de um outro pastor. Ele diz o seguinte: nós pastores, nós cristãos, temos que ocupar todos os espaços. Porque se você não ocupa o Instagram, se você não ocupa o Facebook, se você não ocupa o YouTube, se você não ocupa o TikTok, o influencer do mal vai ocupar. E o influencer do mal, ele não parece que é mal. Exato. Porque ele começa a falar de oportunidades que a criança, o adolescente precisa ter. Exatamente. É engraçado, pastor, pensando nisso, que a Maitê vai fazer o 2º ano dela, né? E a gente vai fazer um bolinho pra família e tal. E aí eu e o Yuri falando assim, qual tema a gente vai escolher? E é muito difícil porque ela vê pouquíssima tela. Pouquíssima. Sim. Não vou falar que é 0, mas é pouquíssima. E assim, ela não tem ainda nenhuma desejo de algum tipo de personagem. Pedindo, né? Pra você ligar. Então assim, às vezes ela até pede, mas se eu falo não, ela já entende que é não. Coisa linda. Por quê? Não porque eu sou uma mãe perfeita, não é isso, mas é porque eu já entendi que isso não é saudável. A gente pode ter erros e acertos. Exato, pastor. E eu tenho certeza que em outras coisas eu vou errar. E como é gostoso aprender com podcasts como esse, ou também com outras pessoas, sabe? Porque eu acho que o conhecimento liberta. Então, eu faço coisas com a Maitê hoje que eu já colho alguns frutos, sabe? De colocar certos limites, e isso ajuda muito, sabe? Então, voltando um pouco, né, sobre esse tempo devocional que eu acredito ser muito importante para a família, sabe? Sair um pouco da tela e ir para livro. Sabe, quando foi a última vez que os pais investiram em livros para a família? Lá em casa, eu coloco livro para a mãe, tem em todos os lugares. Tem livro no quarto dela, e na altura dela. Tem livro no banheiro quando ela vai tomar banho. Tem livro na sala. Tem livro em tudo que é canto. Para criar a paixão pelo livro. Exato. Porque senão, pastor, ela não vai crescer vendo. E também, óbvio, né? Eu também tenho a prática de ler, então ela me vê lendo. Então, isso também ajuda muito, sabe? Porque a gente precisa entender. Eu vi uma pesquisa esses dias que 80% da população, eu não sei agora se é brasileira ou mundial, então por isso que eu não vou afirmar 100%, mas a pesquisa era assim, que 80% da população, ao ler um texto, não sabe interpretar. Entendi. Exatamente o que está ali. É como se 10 pessoas, 8 pessoas não soubessem interpretar. E isso se dá por muitas coisas, mas principalmente falta de leitura, falta de investir em livros que vão aproximar. E aí tem uma área que você falou que é interessante, que me chamou a atenção aqui, não sei se daria tempo de falar, mas agora você puxou aí, foi legal. Eu acho, se não me engano, acho que ele é psicólogo ou neurocientista também, Daniel Becker. Ele aponta o seguinte, segundo estudos da neurociência, que o excesso de tela, de reels, de vídeos,
está apontando o empobrecimento mental. Porque as pessoas têm preguiça, doutor, de pegar uma Bíblia em papel, de pegar um livro como esse, Sim. uma historinha bíblica. Não precisa ser um livro caríssimo, não. Exato. Uma historinha bíblica, a própria Bíblia, o livro é barato, aqueles livros de criança, Sim. né? Muito barato. O seu livro também, o que ele tem de qualidade aí dentro do seu material, se valesse R$500 era barato, porque quanto vale a educação do seu filho? Então o Daniel Becker aponta que nós, infelizmente, ele usa uma palavra que na nossa língua portuguesa ficou assim, estamos emburrecendo mentalmente, vendo shorts Exato. e reels, que parece que só alimenta a gente, né? E a gente se contenta com aquilo ali. Mas é perigoso. Sem dúvida. Hoje as pessoas têm dificuldade, você como pastora sabe, a Gi sabe, de ir lá na nossa igreja, sentar e me ouvir pregar por 45 minutos. É um exercício hercúleo, né? E eu sempre falo lá, quando eu vou pregar, eu digo, gente, quando eu lembro também, às vezes uma vez por mês eu lembro, gente, os 3 Cs que impedem você de poder absorver corretamente uma pregação. Os 3 Cs. Conversa, celular e chiclete. Isso é uma dificuldade terrível para a gente hoje, né? Então, às vezes, com o advento da Bíblia no celular, da Bíblia no tablet, se o crente está na sua frente, vendo ali, eu estou querendo e usando a minha fé para entender que ele ou ela está lendo a Bíblia. Não está mandando mensagem numa rede social. Mas hoje é a nossa batalha. Exato. Né? Você, o seu esposo que é pastor. Então, o Daniel Becker, ele aponta esse empobrecimento, esse emburrecimento mental. Exato. Você, como neurocientista, consegue ter essa percepção também? Com certeza, né? A luz azul, ela é muito perigosa porque ela bloqueia, de uma forma bem simples, né? Ela bloqueia a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, crianças, elas ficam mais irritadas, elas ficam com crise de ansiedade. Então, a cor azul é uma cor muito cruel para os nossos filhos, né? E para a gente também. Tanto que há estudos que mostram que nem a gente pode ver celular antes de dormir. Porque isso acelera muito o nosso pensamento. Eu sempre recomendo 2 horas de dormir, evitar o contato com a tela. Evitar. E é desafiador mesmo. Desafiador. Porque na realidade que você a gente tem que responder mensagens. Exato. Você às vezes vai entrar no aplicativo de alguma coisa que é importante. Sim, então eu acho que não é o extremo, sabe? Eu acho que se a gente tentar buscar um equilíbrio, que esse é o maior desafio hoje da humanidade, né? Eu não acho que é fácil. Às vezes a gente só quer criticar ou quer elogiar, mas na realidade, no dia a dia, só a gente sabe os desafios que a gente tem. E como a gente pode fazer com que não seja um Deus, mas que seja uma ferramenta, sabe? Que ao buscar o celular, que seja realmente para um propósito, algo importante para nossa trajetória, trabalho e tal. Até mesmo para criança, algum tipo de conteúdo educativo, sabe? Sim. Então, se você for dar uma tela, não dá um desenho aleatório, dá algo que traz virtude. Que tenha significado. Que tenha significado. Para criança, que seja realmente válido, né? E aí, pastor, falando de empobrecimento, né? Fale quando eu estava tudo. Escrevendo esse livro... Teu material é lindíssimo, né? Não é porque você está aqui não, mas é lindíssimo. Ai, obrigada. Se você folhear, apontando para aquela câmera, o pessoal vai ter uma noção, né? Quando eu estava... Aqui, ó. Vai o nome da família. Esse livro a família. Justamente para a criança não fazer sozinho. Então, ó, ele é bem coloridinho. Obrigada, pastor. Que lindo. As cores são muito pensadas, né? São cores primárias, né? Então, ajudam muito as crianças aprenderem, enfim. Você vai lendo com a criança ao seu lado. Exatamente. E aí, o desenho da devocional, segura isso só mais um pouquinho, pastor, obrigada. Aí tem sempre o tema, tem sempre o texto bíblico para começar, aí aqui é sempre a história. Aqui, o daqui para frente, é como se fosse uma aplicação do conteúdo, então como a criança pode aplicar no dia a dia dela. Não se esqueça a conclusão, e aqui tem o momento OPA, que a gente criou, que é orar, perguntar e agir. Então, tem sempre uma oração que a família pode fazer junto. O perguntar, são sempre 2 perguntas. A primeira pergunta sempre é baseada na história, para a criança lembrar do que ela aprendeu. E a segunda,
uma pergunta que abre diálogo entre a família. Sim. Então, mediante por exemplo, aqui, né? Quando você olha para sua vida, em qual lugar você vê ingredientes soltos e bagunçados? Na escola, no trabalho, em casa? Ou Que existe legal. algum outro lugar? Então, a linguagem... Você faz a criança pensar, Exato. né? Muito bacana. E a linguagem se torna uma linguagem mais viva e do dia a dia da criança. E o agir é sempre uma ação que a família pode fazer junto com a criança, para que haja a memorização daquele conteúdo. E o bacana é que as cores que você colocou, elas não gritam, né? Elas falam sutilmente, né? Exato. Muito joia. Foi muito joia. especial mesmo. E aí, o que eu acho muito legal, pastor, desse livro é a dopamina do livro que eu falo, né? A dopamina saudável. Mas a gente criou o estímulo para as crianças gostarem de ler. Então, a gente estava falando, né? Como às vezes é difícil para os pais, às vezes, ler Tirar com seus esse filhos. momento, né? Eu te E aí, ajudo a aqui. gente falou o seguinte, vamos... Ajuda para esticar. Aqui, É isso. aqui, pastora, obrigada. Aí, ó. E aí, a gente falou, vamos criar Estação mais- algo que as segura essa mão. crianças... Aí, pronto. Ai, obrigada, pastora. Que as crianças consigam ver a jornada das 40 devocionais, a jornada das estações, e elas consigam ver como elas estão avançando. Então, isso também que traz legal. um estímulo de leitura, de começo, meio e fim. Isso para a criança é muito importante. Aí tem E um selinho aí, para colar. Exato, que são Olha, os que stickers, né? lindo. Os adesivos. Então, cada devocional feita, a família vai completando toda a jornada. E isso tem sido muito, muito aceito pelas famílias e muitos testemunhos têm chegado. Perfeito, porque a tela não está presente aqui, ó. Exato. Você pega o livro e vai trabalhar o livro. Exato. E aí mostra para a criança o começo, meio e fim, né? Então, isso Com também... certeza vão querer chegar até o final, né? Exato. Então, a guerra Vai em casa é... edificando, vai Vamos logo, edificando. mamãe, vamos ler um Isso. atrás do outro. O teu livro especificamente, ele vai até que idade que ele pode ser usado? Ó, Até eu os 6. acredito, na Você acha que pode realidade, pastor, pode passar. Eu acho que ele, por exemplo, eu sempre uso Tua com a sugestão. Maitê, eu sempre uso, só que eu não uso ele de forma completa, porque cognitivamente falando, ela Sim. ainda não tá nessa Ele não fase. tem tudo. Mas se você fala assim, qual idade? Eu acredito que dos 6 aos 13 anos. É um livro que conecta muito com essa idade. Então, pais 6 aos 13. dos 6 aos 13. É quase Bacana. a segunda infância por aí, né? Aproveitando, Bacana. pastora, assim, Sim. tô mandando um aviso para Valentina, Davi e Zion. Olha aqui, ó, um livro lindo para vocês. Quando os isso vovôs aí. forem para os Estados Unidos, vão levar. Esse daqui já é de vocês. Vocês levam que para lindo. eles, com certeza. Lindo. Minha Então é neta isso. ama. E aí, cada estação é muito legal, porque fala sobre o plano da redenção. Então, olha que legal aqui. Nossa, que lindo. Na Que primavera, a gente fala da criação, a libertação do povo do Egito. Nossa. Depois, no outono, a gente fala das tribos aos tronos. Então, o tempo dos juízes, o tempo de alguns reis. E o legal é que aqui tem histórias conhecidas e também histórias não tão conhecidas. Sim. Justamente para que as crianças aprendam que existem outras histórias além de Davi, além de Noé, né? Então, às vezes eu percebo muitos livros focados em grandes histórias que a gente... Os personagens mais proeminentes da Bíblia e os outros E os que não outros, têm exato. tanta importância. E a gente sabe o quanto isso é importante trazer, né? A gente também trabalha depois do outono e inverno, que é das profecias ao silêncio. Então, tem os profetas maiores e os profetas menores. Então, foi um momento muito difícil para o povo de Israel. Por isso que é o inverno, que é o momento de cativeiro, né? Tanto babilônico quanto persa, enfim. E depois o verão, né? E aí, no verão, eu trabalho a história de Jesus, que é da vinda à terra e ida ao céu. Então, Jesus é o sol da justiça, né? Então, eu trabalho realmente a vinda de Jesus aqui. E as estações, elas são propositais, justamente para ensinar para as crianças que a vida é feita de fases. Fases difíceis, fases também boas, e como é importante elas já aprenderem desde pequenininhas que todas as fases o Senhor está com a gente, Ele está nos sustentando, Ele está sendo o nosso Deus. Coisa linda. Então, belíssimo o é seu isso. trabalho, belíssimo. Obrigada. Belíssimo. E esse é de vocês. Muito obrigado. Os netinhos. Pastora. Eu vou comprar ainda mais 2 depois. Doutora, Para cada um deles, né? o canal para os nossos internautas adquirirem o seu material, Sim. fala aí de cabeça o seu Instagram, Sim. porque nós vamos deixar também no rodapé legal. do programa depois no YouTube. Tá. Mas você tem um canal que você gostaria de falar especificamente ou só o seu Aham. Instagram é suficiente? O meu Instagram tem, então, @EvelynSoeiro.
Então você pode acessar lá e tem sempre os links que você pode comprar. Tem os links. Mas ele já está disponível em todas as livrarias da Vila, que é muito conhecida nos shoppings, então sempre tem. Tem também no Mercado Livre, Amazon, então você pode encontrar ele em diversos lugares. Bacana. Muito bom. Gente, que trabalho belíssimo, né? Que trabalho belíssimo. Vamos agora partindo já do meio para o final do nosso programa. Vamos aqui fazer um alerta para os nossos internautas, aqueles que estão inscritos nesse canal e nos assistem com frequência. Doutora, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela aponta, por exemplo, alguns sinais, alertas, que indicam, por exemplo, uma prevalência, hoje já não era para estar dizendo isso aqui, mas infelizmente, depressão na idade mais jovem, né? Em pré-adolescentes hoje e adolescentes, né? Ela aponta, por exemplo, que terão sintomas aqui como mudança de humor, alterações de sono, mudança no apetite, falta de interesse em atividades e hobbies, coisas que antes eram prazerosas. Então, eu vejo que elas começam a nascer nessa geração nova já na fase da segunda infância. Elas começam a já acompanhar, porque como a gente falou de dopamina, todo o excesso de tela traz essa dopamina. Por que a criança está lá? Né? A criança já maiorzinha, né? Por que ela está na internet? Por que o pré-adolescente e o adolescente estão lá? Porque a gente sabe que eles vão em busca de aceitação. E ali tem aqueles shorts, né? Do YouTube, tem os Reels do Instagram, do TikTok, e tudo isso vai gerando uma busca por aceitação que, como você disse lá atrás, a ausência dos pais, que deixa os filhos soltos para eles poderem viver, trabalhar, ganhar dinheiro, esquece da família. E o monstro invisível está lá, ele está trabalhando ali. Então, hoje a gente está vendo coisas que a gente não via há 20 anos atrás, que é a depressão pegando cada vez mais cedo, 10 anos, 11 anos, 12 anos, crianças que estão tomando medicação. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria aponta isso daí, e esse excesso de telas, né, a ausência dos pais, vai causar o quê? Uma dificuldade de concentração, né, que é da sua área, o isolamento social que começa, não agora, mas começou lá, né? Quando estava na tenra idade, comportamentos autodestrutivos, como, por exemplo, hoje na questão juvenil, a autolesão não suicida, que são os adolescentes que estão se mutilando, né? A autolesão não suicida. E hoje nós estamos vendo ali 12 anos para cima, falando já em morte, suicídio, né? É isso que a gente está vendo, né? Isso tem nos assustado, né? Nós somos dessa área, temos visto isso cada vez de forma mais latente. Então, o que acontece? As nações estão se posicionando em questão de um controle maior, tentando ser mais assertivos na questão das redes sociais. É claro que uma criança não vai ter uma rede social. Não é para ter uma rede social. Né? Então, por exemplo, o Brasil já tem aprovado algumas leis aí através da Câmara dos Deputados que exigem, por exemplo, a verificação da idade para quando alguém quer se inscrever numa rede social. E vinculando, se, por exemplo, tem menos de 15 anos, 16 anos, vinculados aos pais. Mas olha que interessante, a Alemanha proíbe menores de 13 e 16 para usarem redes sociais, só podem usar com o consentimento dos pais. Então, eles podem entrar na rede, mas se houver algum problema, por exemplo, de uma influência do mal ali tentar atrair, os responsabilizados serão os pais. A Bélgica, em 2018, promulgou uma lei similar à da Alemanha, tantos que foram no mesmo ano. Os Estados Unidos, desde 2000, têm leis que visam proteger a privacidade online e a coleta de dados de menores de 13 anos sem autorização dos pais. Estados Unidos. A China, super restritiva, né?
não permite mesmo que eles tenham rede social. A Dinamarca vetou em 2025 agora o acesso, vetou totalmente menores de 15 anos. A Espanha proibiu menores de 16 anos. Né? Só para você ter números que talvez você já deve ter lido aí. Quais os impactos disso tudo na vida da criança e do adolescente, que os pais não estão nem aí, porque a gente sabe que tem pais que são cruéis nesse sentido. Então, quais os impactos disso na vida deles? Quais os perigos que eles estão correndo com essa liberdade demais? Sim. Não sei se você quer apontar alguma coisa cognitiva e até que você já leu, Sim. que se tornou público. Eu vi recentemente uma pesquisa da Austrália também, que aí os adolescentes foram para as ruas, né, fazer os protestos, e aí a senadora que fez essa lei, enfim, que aprovou, aí uma das representantes dos adolescentes chegou para ela, né, e falou, por que você está fazendo isso e tal? Aí ela falou assim, olha, o dia que você estiver no meu lugar, o dia que você estudar o que eu estudei, chegar onde eu cheguei, aí você vem aqui e muda essa lei. Mas eu já tenho convicção de que o que eu estou fazendo aqui é necessário, né? É questão de saúde mental. Então, assim, a gente percebe que países aí extremamente desenvolvidos ou subdesenvolvidos, como outros, né, citados, já perceberam isso. Que não tem nenhum... É um empobrecimento mesmo mental, né? Cognitivo. Pensa que, gente, a tela traz tudo pronto para a pessoa. Traz pronto para a criança. É só a gente colocar hoje no GPT, me dê uma receita de bolo. Vai chegar rápido. Que antigamente a gente tinha que pedir... Da avó. Exatamente. Ou pegar uma enciclopédia para ver uma receita. Exatamente. Hoje a gente não precisa mais ler, a gente assiste algo. Então, assim, é lógico que há também benefícios disso, né? A nossa vida agitada, isso acelera de alguma forma, nos ajuda a facilitar o nosso dia a dia. Mas quando a gente usa a tela como uma fonte de alegria, uma fonte de dependência, aí é um grande problema. Mas a gente precisa lembrar que não tem como a gente controlar um vício. Por isso que é tão importante a gente olhar para as telas, não demonizá-las, mas entender como elas são feitas, justamente para a gente não viver escravo delas. Porque elas estão sendo criadas para deixar a gente mais... por dentro das coisas, eles querem a todo momento que a gente esteja conectado, é um vício. Então, a gente precisa lidar com isso. E uma das coisas que eu acredito muito, pastores, é que existe uma máxima, né? Eu morreria pelo meu filho. E lógico, eu morreria pela Maitê, eu acredito que vocês também pelos filhos, se precisasse. Mas o ponto não é morrer. Será que nós estamos disponíveis para viver pelos nossos filhos? Aí que tá. Porque, assim, ter um filho é uma bênção, é uma dádiva, mas é uma grande responsabilidade. Muito. Então, assim, será que a gente quer isso? A gente precisa se perguntar. Porque ter filho hoje em dia é desafiador. Não tem como achar que... A nossa sociedade hoje está muito complicada. Está muito mais rápida. A gente precisa o tempo todo estar atento porque uma coisa nova vai chegando. Então, o que eu penso é assim, a gente precisa querer viver mais pelos nossos filhos. E por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque, repito, todo excesso revela uma falta. Então, se eu estou dando muito algo para o meu filho, é porque está faltando outra coisa. Então, se eu tô dando muita tela, e, gente, tela, muitas horas, a gente não tem que fazer só no dia, tem que fazer isso vezes 30 dias, vezes 365 dias no ano. Se você faz essa conta com 1 hora de tela, imagina quantas horas o seu filho ou sua filha perdeu de conexão interpessoal. Por isso que eu valorizo muito a infância como esse lugar que a gente tem que realmente não blindar, mas ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. Em Provérbios vem dizer, ensine a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar. E uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem é que ensinar no caminho
não é apontando o caminho, é no caminho, é Sim. junto. Vivendo junto. Exato. Dia a dia. É falar, vamos para a igreja e não isso. vai à igreja. Isso. Não use a tela nesse momento, mas eu também não usar a tela para entretenimento além do que Sim. deveria. Então, eu percebo isso, assim, que ensinar no caminho do Senhor é uma tarefa muito grande. E lá no Deuteronômio fala também, ó, versículo 6, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu te dou, tá falando pro adulto. E repita-as, na versão NVT ele diz, repita-as com frequência a seus filhos, Olha, com exato. frequência. Exato. Converse a respeito delas quando estiver em casa Olha aí. e quando estiver caminhando, quando se deitar, é a hora do devocional aqui, ó, né? Principalmente. Aleluia. E Sim, quando né? se levantar, amarre-as às mãos e prende-as à testa como lembrança. Escreve nos batentes das portas da sua casa e nos portões de entrada. Olha aí. Exato. Então, Estamos Deuteronômio esquecendo. dá o lugar, então é em todo lugar. Todo lugar. Então, levando para a escola. Os nossos pés. Exato. Então, levando para a escola, dando o café da manhã. Por isso que ser pai e mãe não é sobre morrer, é sobre viver, sabe? Não é sobre o que eu posso... aquilo que eu posso sacrificar hoje. Porque, gente, não dar tela para Maitê comer, que seja num shopping, que seja num qualquer lugar, é muito mais difícil. Pro pai e pra mãe? Sim. Oxi! Eu tenho que levar um monte de brinquedo. Eu tenho que pensar em todas as estratégias. Porque ela ainda é uma criança. Como que eu vou querer que uma criança de quase 2 anos de idade fique parada, sentada? Gente, não dá. Não ela tem tá como, numa não fase tem de como. descoberta, ela tá na fase de descer, de nós- brincar, de correr. Então, a minha tarefa como mãe é trazer brinquedos também educativos, Isso. sabe? E, gente, não é brinquedos caros. É engraçado, porque às As vezes... pessoas acham que é aquele brinquedo caríssimo. E não é. É engraçado, porque às vezes eu já dei pra Maitê brinquedos Sim. mais caros. Mas Ela é só nem- eu dar um mais deixou. simplesinho, tipo, uma garrafa PET com água e glitter. Pais, façam isso nas casas de vocês, Aí, ó. de crianças dessa idade, e vocês Que vão ver. conselho. Legal. Meu, eles vão ficar lá 20 minutos, 30 minutos, brincando com Verdade. aquilo, vendo Sim. brilhar. Que é um despertar diferente. Mas requer tempo, requer você ter que comprar, requer você ter que... Esses dias eu fiz isso. Exato. Esses dias o meu filho, o pastor Tiago, foi para casa, ele, a minha nora e meu netinho. Uhum. Aqui no Brasil só temos o Heitor, né? E tava ali assistindo um desenho na TV, né? Aquele Superbook, né? Um desenho bom, um desenho cristão, muito bonitinho, com as cores bem legais, né? Aham. E aí, parece que eu vi que uma hora que o Heitor deu uma cansada. Uhum. Aí eu falei assim, vamos ali com o vovô? Vamos. Aí nós descemos e fomos na brinquedoteca do prédio. Aham. Chegamos lá, não tinha nenhuma criança, só eu e ele. Descemos e nós brincamos com tudo que tinha lá. Tinha livro, tinha quadrinhos para montar, quebra-cabeça, tinha uns negócios de girar, assim, uns brinquedos, assim, doutora, aqui, assim, eu falei, puxa, que coisa bonita, bem criativa. Na época do meu filho, não Mas assim, não tinha nenhuma criança, Ou era só bola, né? só Era tava eu e meu boneca. neto ali. Nós ficamos ali quase 2 horas de interação e foi muito legal, porque ele não sentiu falta de tela nenhuma. Exato. Isso é muito legal. E eu vi o quanto... Aí no final ele queria levar o brinquedo embora, né? Falei, não, vou ter que deixar aqui, porque tem câmera, né? Aham. Ó, E aquela ela é câmera seu. lá, estão vendo a gente. Tem que deixar o brinquedo aqui, a gente Isso. não pode levar. Depois o vovô ter que se explicar e tal. Ele entendeu. Pastor, você tem que ensinar tantas coisas para muito uma legal. criança. Sim. E é tão gostoso, porque ela vai aprender tantas outras coisas que numa tela ela nunca aprenderia. Não. Então ela vai aprender a deixar tudo organizado, porque não é na casa dela. E Sim. em casa também eu sou bem rígida com a Maitê, Sim. de deixar no lugar, Ele queria abraçar o organizada. brinquedo e levar. Eu falei, não, vou ter que Exato. deixar aqui. E aí já é um ensinamento de que não é Sim. seu, então você tem que deixar. É uma frustração. E aí você já tem que Ele ensinar. a ficou- Deu uma frustração. choradinha, mas já saímos de boa dali. Exato. Ele E virou faz Eu contei pra parte. você, né, amor? Ele virou o rosto pro vô dele, tipo assim, né? Tá com vergonha, né? Exato. Mais perto do E microfone, faz vocês parte, não- né? sim. Então faz parte. Mas é legal, porque assim, são coisas que você disse, né? Não precisa de grandes investimentos. Uhum. É. A criança precisa de tempo de qualidade, Exato. né? A Tempo de presença qualidade. ali. A presença né? dos pais. Exatamente. E tudo que a gente faz na infância, a gente colhe na vida adulta.
Por isso que eu acredito muito, ensinar a criança no caminho, ela não vai se desviar. A questão é, ela pode até querer outros ambientes, outras pessoas, mas ela sempre vai ter um lugar para onde voltar. Verdade. Ela sempre, ou vai ter na família, ou vai ter na igreja, independente, ela sempre vai saber para onde voltar, sabe? E olha que interessante, doutora, eu vejo aqui em Deuteronômio, por exemplo, além de Provérbios que você citou, Deus ele está sendo muito pedagógico. Porque a gente, quando despreza o conselho bíblico, o crente sofre, o cristão sofre. O mundo sofreu porque deixou Deus. Mas Deus está sendo pedagógico. Está dizendo, pai e mãe, faz assim. Porque às vezes as pessoas duvidam do conselho de Deus, duvidam do conselho bíblico. Então Deus está sendo pedagógico. Façam isso e vocês vão ver o resultado. Exato. E os pais, muitas vezes, eles não fazem isso. E lá na frente, às vezes a criança vai crescer, vai se tornar adolescente, vai se tornar jovem, e às vezes vai até sair da igreja. E aí os pais vão transferir a culpa. Eles vão dizer que a igreja foi culpada de meu filho não estar lá hoje. A gente vê muito isso, né? Então, é preciso que a gente entenda que Deus, na sua pedagogia, ele está ensinando o caminho para os pais. Exato. O caminho para os filhos também. Então, eu e minha esposa, nós fizemos muito isso porque nós ensinamos os nossos filhos e nós tivemos decepção, tivemos problema. Deus guiou a nossa história. Nossa família não é perfeita, mas a gente está ali lutando, né? E sempre alertando eles. E hoje a gente olha mais para os netos, né? Que eles já estão grandes, né? Então a gente olha para os netos. Exato. Mas assim, não desprezem o conselho de Deus. Não desprezem o conselho da palavra e nem os conselhos da nossa querida neurocientista aqui, doutora Evelyn. Mas já indo aqui para os movimentos finais, né? Porque a gente fica de olho no relógio, né? Sim. Sabe aquela história, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? A gente fica de olho, né? Doutora, eu quero aqui citar 2 casos interessantes sobre essa questão de pais que deixaram seus filhos ao bel prazer, né? O primeiro caso recente das questões envolvendo a internet foi em 2012. Foi um caso que se tornou assim, eu já citei ele em outros podcasts que eu fiz, é o caso Amanda Todd, lá do Canadá. O caso Amanda Todd foi um caso de uma menina de 12 anos que foi vítima do cyberbullying, ou seja, que é o bullying na internet, o bullying virtual. Ela foi chantageada quando ela tinha apenas 12 anos e ela viveu um verdadeiro inferno entre os 12 e os 15 anos da sua vida, em que um perseguidor, um stalker, né, que é um perseguidor virtual, ele começou a pedir coisas para ela. Por exemplo, a gente sabe que ele pediu um nude dela e ela forneceu esse nude, né, que era um nude de cintura para cima. O nude dos seios dela, por exemplo. E ela começou a ser extorquida ali com esse nude onde esse perseguidor, que ela não havia ainda passado isso para os seus pais, ela ficou vivendo essa chantagem ali e ele começou a extorquir ela pedindo outros nudes que ela negou-se, né? Mas como ele tinha as fotos dela, ele jogou isso na internet e chantageou ela emocionalmente e ela viveu essa perseguição, chegando até os seus 15 anos, cometendo um suicídio por enforcamento. Foi o primeiro caso que chamou a atenção das nações sobre o cyberbullying. Esse é um caso que foi o primeiro que mergulhou ela nas drogas, no álcool e nos antidepressivos. Ela foi usando. Sim. E tanto que ela tem um vídeo que se tornou famoso, está lá no YouTube, né? Onde ela grita pedindo ajuda, segurando uma folha de papel onde ela escreveu aqui: socorro, eu preciso de ajuda. Meu Deus. Mas o socorro não chegou a tempo. E Amanda Todd foi o primeiro caso de cyberbullying que regulou leis em vários países sobre os perseguidores virtuais. Ela foi vítima de um monstro das redes sociais. Sim. Trazendo para os dias de hoje, e eu quero finalizar com o caso que ficou famoso aqui no Brasil, foi o caso da menina de Ceilândia, Distrito Federal. Depois de ter sido induzida por um perseguidor virtual
a inalar o desodorante. Uhum. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Sim. De aplicar todo o desodorante, fazer um cone ali e inalar tudo aquilo, porque era um desafio para ela. Uhum. Veja o que talvez uma ausência de educação talvez levou ela a esse ato. E ela tinha que fazer a inalação desse spray, filmar o ato e compartilhar o vídeo. Doutora Evelyn, a gente está exagerando nos nossos conselhos, estamos sendo chatos demais, ou a gente está fazendo um alerta que é importante para os pais acenderem uma luz? Eu acho que a gente não consegue controlar a maldade do mundo. Não. Porque o mundo jaz do maligno. Mas está em nossas mãos controlar o que Sim. entra dentro de casa. Sim. A paz, né? Então, assim, Tudo. não dá pra gente terceirizar, não dá pra gente achar que nunca vai acontecer com a gente. Verdade. Então, o nosso olhar precisa ser um olhar de atenção e um olhar diferente para a infância e diferente para a adolescência também. Sim. Eu bato bastante na infância porque é minha área de atuação Sim. e porque eu entendo também que quando a gente faz bem essa base, a criança já cresce bem mais moldada àquilo que a gente acredita. Mas através do Evangelho de Jesus, pais que talvez estão me ouvindo com filhos adolescentes e talvez estejam pensando já não tem mais o que fazer. Sim. E eu posso dizer sim, através do Evangelho de Jesus, através desse conteúdo que a gente está compartilhando tão rico aqui. Porque não é só sobre biologia, não é só sobre ciência, é sobre presença. É sobre valorizar a joia mais rara que o Senhor nos confiou. Amém. A Bíblia vem dizer que os nossos filhos são herança do Senhor. Se são herança do Senhor, não é nosso, é de Deus. Então, o que Jesus faria no nosso lugar? E você é responsável por aquilo que Deus te entregou. Exatamente. O teu projeto de família. A gente acha que os filhos são nossos, mas na realidade eles não são nossos. Eles são de Deus. Deus nos confiou. E são joias que a gente um dia vai ver florescer, sabe? E a minha oração é que a Maitê ame muito mais a Deus do que um dia eu amei. E eu até brinco, às vezes, com ela, eu falo assim, você vai ter que amar muito, porque eu amo muito Jesus. Às vezes eu falo assim, eu amo muito a igreja, filha. E você vai ter que, olha, camelar muito para amar a igreja como eu, mas no bom sentido da palavra, porque existem princípios e valores que são inegociáveis. A gente não está falando aqui sobre métodos e fórmulas. Eu acredito que nós estamos falando sobre uma vida comum. Estamos passando conselhos aqui que são práticos do dia a dia. Exato. Então, não tem como eu entrar na casa das pessoas. Eu acho que quando Jesus entra, aí sim a transformação, a libertação. Então, não dá pra gente proteger os nossos filhos, mas dá pra gente transformar eles através do Evangelho de Jesus. Então, assim, não dá pra gente... Quando a gente permite, que as telas cheguem, ok, a gente consegue sim colocar tempo, a gente consegue sim escolher o que vai ver e o que não vai ver. Seletivos. Se a gente não for assim, também quem vai dar? Sim. Mas pode ser que caia em outra página, em outra coisa, e o que vai fazer essa criança ou esse adolescente não seguir aquilo que está aprendendo todo dia com o pai e com a mãe. E não somente de palavras, mas de ações. Né? Então, acho que a minha oração pode ser talvez a oração de quem está nos ouvindo e nos assistindo, de que a gente não vai sempre acertar, mas é viver uma vida em aperfeiçoamento. Precisa se tentar, né? E viver uma vida em aperfeiçoamento. Não Perfeitos abrir mão, pais. Não abrir mão do que Deus Exato. nos deu. Perfeitos pais nunca seremos. Não. E é muito difícil, porque a gente se compara o tempo todo, a gente se horrível. questiona o tempo todo. Será que nós estamos no caminho certo? Então, por isso que a Bíblia precisa ser o nosso guia, a nossa norteadora. E a Bíblia, gente, tem muitos conselhos de educação, tem muitos conselhos de mostrar mesmo que os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. Sim. E é por causa disso, por não ser nosso, que a gente precisa cuidar, zelar e transformar eles através do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho mostra onde nós deveríamos estar, mas aponta para onde nós estamos indo.
né? Então, aponta que o nosso passado e o nosso presente era para ser no inferno, era para ser de morte, mas o evangelho aponta também para a redenção, para a cruz e aponta que há uma esperança, há um futuro, sabe? Então, que a nossa atitude com os nossos filhos seja muito além de palavras ou métodos, que seja uma vida que adore ao Senhor. Uma vida não perfeita, mas uma vida que o perfeito habita. E aí, por isso que muda completamente. Amém. Muito lindo. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo tempos, sempre foi assim, mas eu acho que ultimamente nós estamos enfrentando um mundo cada vez mais anti-Deus. Um mundo cada vez mais anti-família. Né? Isso está muito latente. A televisão, o cinema, né? As redes sociais. A gente precisa colocar filtro. A gente precisa colocar limites. Então, a gente tem que tomar cuidado. Os pais precisam investigar. Esse trabalho investigativo é nosso. Né? Eu, como pastor, você como pastora, nós pregamos, nós aconselhamos, gastamos horas, gastamos muitas horas de tempo, diariamente. Chega a ser exaustivo mentalmente para, às vezes, a gente tem que se isolar um pouco, às vezes, porque é puxado demais. Mas é uma batalha espiritual. Não é só no mundo da razão. Isso aqui não falando de razão, mas aqui foi um trabalho que foi feito com oração, com direcionamento de Deus. Então, assim, teve choro, teve uma preocupação, porque o mundo sem Deus, para eles está bom. E hoje nós estamos vendo uma escola, infelizmente, doutora, que afronta Deus. Nós estamos vendo hoje um ensino médio que afronta Deus, uma universidade que afronta Deus. Eu tenho até um podcast aqui no nosso canal que fala, preparando filhos para a universidade. Como que você vai preparar o teu filho para a universidade? Mandando ele fazer cursinho? Não é isso que eu estou falando, crente. Não é isso, o cursinho precisa fazer mesmo. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de preparação espiritual, né? E o que a gente está falando aqui para os nossos internautas é dando conselhos espirituais. Cuida da criança. É a nossa responsabilidade, né? Então, assim, a igreja não tem esse papel todo, né? A igreja ensina sobre a Bíblia, mas a educação está lá dentro de casa. E é lá onde o inimigo está conseguindo, porque o inimigo, ele é sorrateiro, ele é um monstro invisível que vai ali, que entra pela televisão, que entra pela tela do computador, que entra pela tela do tablet e do celular. Então, nós, pais, temos que apenas colocar filtros e sabermos como vamos utilizar todas essas coisas. Se você beber água demais, enche o teu cérebro, você morre. Tem limite para beber água. Como comer também, tem limite para comer. Então, você não pode comer demais, que você vai passar mal. Você não pode também dormir demais, faz mal. Dormir de menos faz mal. E tomar medicamentos em excesso faz mal. Então, assim, se você tiver o equilíbrio e souber dosar, você vai conseguir fazer a boa gestão da sua família. Doutora, deixa pra gente aqui nos movimentos finais um conselho de ouro ou vários conselhos de ouro que você quer deixar para os pais que estão te vendo ali. Pode bater doído, sem dó, para os pais e mães que precisam de, às vezes, receber o chacoalhão, né? Sim, eu acredito que vai ser muito importante. Pastora Gi, prepara também que você deixar seu conselho, viu? Olha aí. Olha aqui, ó, não esqueçam. Isso calma, você vai preparando que você vai falar já já. Né? Eu vim de uma família de pastores, né? Então, que amam a Jesus, imperfeitos, como qualquer outro. Mas meus pais sempre me ensinaram o valor de estar na igreja. E se eu pudesse dar um conselho, seria esse. Eu não vejo a igreja como um lugar que salva, porque só Jesus salva, mas ajuda. Sim. Porque nas fases mais difíceis da nossa história, eu me lembro que quando a gente tinha, às vezes, dor de cabeça, ou às vezes a gente não queria ir por algum motivo, né? Criança, adolescente. E aí, às vezes a gente falava pra minha mãe falava, não, toma um remédio e vamos. Né? Toma remédio e vamos. Vamos, porque toma lá um Jesus chazinho, cura. né? Toma um chá. Porque lá Jesus cura. É verdade. E eu acho que isso é muito importante, porque a igreja é um lugar onde a palavra de Deus está sendo ministrada. Seja para as crianças, seja codificada, né, para as crianças ou para os adolescentes, também para nós adultos. Então, a minha oração seria para que você encontre uma igreja local.
para que você seja pastoreado, você e sua família, para que você esteja onde a palavra de Deus está aberta e compartilhada, porque é a palavra de Deus que transforma tudo. Talvez a gente bate muita cabeça no dia a dia por falta de sabedoria mesmo, de ouvir a voz de Deus, de poder se aconselhar, Exatamente. de poder... Então, se eu pudesse dar um conselho, mas é um conselho muito real, que talvez se eu estou aqui hoje, talvez não, se eu estou aqui hoje, compartilhando tanto amor que eu tenho pela palavra de Deus e em educação infantil, na área, né, de pastoreio infantil, cristã, é porque eu tive pais que nunca negociaram a igreja. Então, eu não lembro da minha mãe deixar de ir para a igreja porque tinha um aniversário. Eu não lembro dos meus pais deixarem de ir para a igreja porque tinha uma visita. Jesus. Porque tinha uma visita. O que a gente fazia? A gente chegava atrasado. Ou a gente... Ou levava a visita para a igreja. Exato. Ou deixava a visita em casa e tá tudo certo. Fica Então, aí, exatamente. os meus pais nunca negociaram isso. E eu gostaria de poder compartilhar, não apenas como um conselho, porque eu ainda estou nesse processo de educar a Maite, a amar a igreja, mas de um testemunho mesmo, que hoje eu sou um testemunho vivo, não somente eu, mas meus irmãos e toda a nossa geração, de pais que nunca negociaram de ir para a igreja e servir na igreja, de não falar mal das pessoas, sabe? Pelo contrário, né? Serem pastoreados mesmo, e, enfim, então... Glórias a Deus. Maravilhosa. Pastora, fala a igreja, onde é a sua igreja? Sim, né, a minha igreja é a ADAI. É a ADAI. Nós temos algumas localidades. O que significa ADAI? ADAI, Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. Legal. Nós tínhamos um Ipiranga, no bairro do Ipiranga mesmo? Então, nós tínhamos um campus lá pertinho, mas aí a gente mudou. Então, agora nós temos o campus de Santo André, que fica perto em Campestre. A gente tem o campus de Santos, que é onde eu pastoreio junto com a minha família, com o Yuri e com mais outros 2 pastores, que são meus irmãos também, que é o Deja e a Jaine. Nós temos em São Bernardo do Campo um campus, nós temos no Anália Franco, e o outro a gente tem uma igreja online, que a gente chama de Adaion. Então, pessoas que às vezes estão fora... longe dos nossos campos presencialmente, às vezes não encontram alguma igreja, tem um pouco mais de dificuldade. A gente tem uma rede de pastores que pastoreiam essas pessoas, essas famílias, mesmo estando distantes. Então, Amém. Que bacana, isso. Né? Que bacana. É lindo. Vale a pena, viu? Convidar para levar na igreja, principalmente um encontro de mulheres. Maravilhosa, né, amor? Maravilhosa, né? Isso é lindo. Obrigada, demais, pastora. Estive linda, com né? vocês lá, foi muito especial. Foi bênção, foi bênção. Amém. Como eu disse para vocês, não é difícil gostar da Evelyn. Ela é uma bênção. E ela bate doído, que eu estava lá no Trabalho das Mulheres, sei que ela bateu doído, mas é necessário. A palavra nos ensina, né? Isso. Ela nos reconduz ao caminho. Verdade. Amor, já fez o agradecimento? Obrigada por esse convite, né? Tá aqui, porque sempre é mais ele com os irmãos, Foi pastores, difícil trazer né? a pastora Gívio, ela foge do podcast. Mas assim, eu louvo a Deus por essa tarde, né? Lembrei muito da nossa infância, de jovem, de criança, e meus filhos, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É verdade. Né? Estamos aí na segunda geração nossa, né? Glória a Deus. Então, são 5 netos e tem adorado ao Senhor. Glória a Deus. E você falando, eu lembro muito da minha filha, porque minha filha tem essa preocupação, essa dedicação. E interessante quando ela falou sobre quando vai tomar um banho, na Conde Sarzeda, tem uma loja lá. Como chama lá? A gente compra os livros. Você gosta Eu não de posso comprar fazer lá? propaganda de graça para eles. Mas tudo bem. É uma loja grande ali loja que grande, irmãos. tem muito material infantil Tem bacana. material, tem Bíblia. Para ficar na E banheira, é na baratinho, piscina. como você diz, é barato. O pessoal Exatamente. não dá atenção para isso. Minha né? filha ama. Prefere dispositivo. Eu levei pro Natal, nós levamos, né? Pro Natal para nossos netos. Levamos na mala. Levamos Bíblia para eles, de história, Ai, sabe? que delícia. De como Devocional, biblinha de criança. sabe? Nossa, levamos lá e ia ficar tudo feliz, o material, né? Exato. Então, assim, vale a pena. Com certeza. Vale a pena. Eu e meus irmãos, nós somos de pais separados, assim, uma frustração muito grande, mas é uma mãe impecável, uma mãe sábia, uma mãe que se sustentou firme, os 5 filhos criando no caminho do Senhor. Hoje ela tem
17 netos, mais E de vale a quase... pena, né, vale a pena. pastora? Ela é um exemplo de mulher, eu louvo a Deus pela sua vida, viu, mãezinha? Né, nos corrigindo, você falando sobre Isso. corrigir, tinha que ler a Bíblia, tinha que Aham. orar, até falar em línguas. Oh, Nossa, e uma manifestação do Senhor era tão real que manifestava e batizava para não tomar surra. Olha, Tanto medo, né? Então, assim, valeu muito, muito, muito a pena. Eu falei pra minha mãe, dá vontade de fazer, assim, um filme com a senhora, né? Então, assim, e isso eu apresento para meus netos, né? É Meus isso netos são mesmo. apaixonados pela Bisa. É assim, eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito Sempre por nós. vai valer a pena. Vai valer. Sempre. Vai valer sempre, sempre, sempre. Deus é lindo e fiel. É isso Amém. mesmo. Amém. obrigado, pastora Amém. Gi, obrigado, Amém, Evelyn. querido. Obrigada, pastor. Internauta querido, não esqueça de compartilhar esse episódio e até o Sim. próximo Café com Deus, se Deus permitir. Deus abençoe você. Tchau.